nós vamos tratar de umidade em alimentos. Antes de entrar propriamente no método de quantificação do teor de umidade em alimentos, vamos aí falar um pouco sobre a água, né? A água é uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A porção onde estão os 2 átomos de hidrogênio é o polo positivo. Onde está o átomo de oxigênio é o polo negativo. Por isso diz que a água tem um polo positivo e um negativo. Breves comentários. A água permeia todas as porções de todas as células. Ela faz o transporte de nutrientes, é importante para as reações metabólicas. Todos os aspectos da estrutura celular e suas funções são adaptadas às propriedades físico-químicas da água. Ela varia de acordo com a espécie, idade e ação metabólica. É ingerida não só pela digestão direta, mas também através dos alimentos. E é eliminada pela pele, transpiração, pulmões, respiração, rins na digestão, na excreção, intestino na digestão. Então, você vai ter desde o organismo que tem muita água, né, uma água viva, por exemplo, 98%, até sementes que só têm pouquíssima água, 10%. Nós, seres humanos, em torno de 70% de água no nosso organismo. Então, diariamente, nós perdemos quase meio litro na respiração, 1,2 na urina, 0,6 na transpiração, 0,1 a 0,3 na evacuação. Ou seja, perdemos 2,5 litros de água por dia. Como? Como? Nos alimentos tem água, né? A gente costuma ingerir ao redor de 1 litro, depende da sua alimentação. O ideal é beber no mínimo 1,5 litro. Mas o certo mesmo é beber o quê? 2 litros de água por dia. No ser humano, você tem desde essa taxa varia de acordo com a idade, né? Você tem desde um feto com 94% de água, o recém-nascido tem mais água do que um adulto, ou seja, conforme envelhecemos, a quantidade de água no nosso organismo tende a diminuir um pouco aí. Metabolismo. Então, quanto maior o metabolismo do seu órgão, certo? Ou da sua célula, maior a quantidade de água. Então, um neurônio do sistema nervoso tem 80% de água. Uma célula óssea ou uma célula do dente, bem menos água, né? 50%. Então, é conforme a atividade metabólica dessa célula. De longe, a água é o composto mais importante das células. É o meio onde ocorrem as reações químicas. Aqui, a estrutura química da água, né? Entre os 2 hidrogênios, uma geometria próxima ao tetraedro com 105 graus, 104,45 graus. E entre um oxigênio e um hidrogênio, ocorre uma ligação chamada ponte de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são ligações mais fracas do que ligações covalentes. Lembrando que ligação covalente é que existe entre o átomo de hidrogênio e o oxigênio. Então, entre o H e o O, você tem uma ligação covalente. Entre 2 átomos de água, ponte de hidrogênio.
Então, aqui uma ponta de hidrogênio, aqui outra. Repare, cada molécula faz várias ligações. Ou seja, ou melhor, 4 ligações, tá? Então, cada molécula de água se liga a outras 4 moléculas de água. Ou seja, são forças bem intensas que a mantêm unidas. As pontes de hidrogênio são comuns em sistemas biológicos. E qual a principal propriedade da água? Ela é o solvente universal, ou seja, dissolve vários tipos de substâncias polares e iônicas. Substâncias que gostam de água a gente chama de hidrofílica. Filia é gostar, hidrofílica que gostam de água. A água dissolve estruturas cristalinas, interatua com íons que unem átomos de sal, é um líquido polar, a gente viu lá um dos primeiros slides, que tem um polo positivo e um negativo, ou seja, é um líquido polar. Substâncias anfipáticas, ou seja, que tem uma parte positiva e outra negativa, formam micelas com a água, atuando na porção hidrofílica e repelindo a porção hidrofóbica. Então, de novo, ela vai ter uma porção que gosta de água, por exemplo, a cabeça aqui gosta de água. E a cauda não gosta de água. Então, o que acontece? A porção da cabeça se liga à água. A porção da cauda não se liga à água. Então, isso daqui forma-se o que a gente chama de micelas. Substâncias anfipáticas, né? Uma parte gosta de água, outra parte não gosta. É altamente reativa, favorece interações hidrofóbicas, interfere na estrutura e propriedades de proteínas e ácidos nucleicos. No organismo, ela tem todas essas funções. Transporte de substâncias. Lembre-se que o sangue, boa parte do sangue é água. Boa parte da seiva da planta é água. Facilita reações químicas. É um solvente universal. Termorregulação. Quando a pessoa está com muito calor, ela começa a transpirar, ou seja, o suor serve para refrigerar o corpo. Lubrificante. As juntas, né? As cartilagens costumam ter muita água. Reações de hidrólise. A digestão é feita em meio de água. Equilíbrio osmótico, reação ácido-base. Tudo isso daí são funções no organismo. Além de participar da pressão osmótica e volume das células. Com relação ao alimento, a água vai determinar a perecibilidade do seu alimento. Por que isso ocorre? Por quê? Fungos e bactérias, que são micro-organismos, que normalmente vão fazer o ataque ao alimento, né? Ou seja, que vão decompor o alimento, precisam de água disponível. Então, normalmente, alimentos mais secos tendem a ter o maior tempo de durabilidade, de vida de prateleira. Alimentos mais úmidos tendem a entrar em decomposição, a estragar mais rápido. Mas, detalhe, isso depende da água disponível que a gente vai ver, calculado de acordo com a atividade de água. Teor de umidade. O que é o teor de umidade? É a quantidade de água presente no nosso alimento. Teor de sólidos totais constituem todos os componentes, exceto a água. Ou seja, o que é um sólido total? Quando você pega o seu alimento, soma
Gordura, proteína, carboidrato, fibras e cinzas. Você tem o teor total de sólidos. A importância. Qual a importância de a gente determinar a água? Preservação do alimento. Então, leite em pó tem um tempo de vida maior do que o leite normal, não é isso? Frutas e vegetais, quando desidratados, têm um tempo de prateleira, né? Maior do que as frutas ou vegetais normais, ou seja, úmidos. Fabricação de geleia, utilizamos água. Também, né, sucos concentrados. O que é um suco concentrado? Suco que perdeu parte da água. Certo? Então, você vai ter também padrão de identidade de alguns queijos, cálculo do valor nutricional. Só lembrando que a água tem quantas calorias? 0 calorias. Então, a água não entra na contagem das calorias, tá bom? Então, quando a gente for fazer a composição centesimal, a água é considerada caloria 0. Aí o que a gente já tinha visto, né? Propriedades físicas da água. Seu pequeno volume permite a penetração em estruturas cristalinas entre moléculas de grande dimensão. Ela possui 3 estados, que é vapor. No vapor, as moléculas estão mais afastadas. Na água líquida, essas moléculas já estão mais juntas, já tem bastante ligações de hidrogênio, bastante pontos de hidrogênio. Na água sólida, né, mais de 0 graus, todas as ligações possíveis de hidrogênios estão formadas. Então, aqui, pouca ligação de hidrogênio, média de ligação de hidrogênio, alta ligações de hidrogênio, ou seja, bastante pontes de hidrogênio. A água nos alimentos podem estar em 2 estágios, água livre e água ligada. Tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? Água livre. Uma água que está ligada ao alimento, porém fracamente ligada. Ela permite o crescimento de micro-organismos. Pode ser eliminada facilmente. Então, uma água que está quase que livre, né? Está fracamente ligada. Água ligada ao contrário, a água que está quimicamente unidas às substâncias presentes no alimento. E você tem a água absorvida, que é o meio termo. Então, teor de água no alimento está livre. Quando você tem muita água, tem uma boa porção que está livre. Com o tempo, você vai secando seu alimento, você perde a água absorvida, em primeiro lugar perde a livre, né? Em segundo absorvida. E conforme você seca o seu alimento, só depois de um grande tempo, a água que está ligada vai sair. Professor. Oi? Pois não. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia. Uma pergunta, professor. Essa água, esse teor de água seria o extracelular e intracelular? Ou não tem nada a ver? Isso. Tem sim, tem sim. Inclusive, naquele filminho, ele tinha falado, né, sobre, primeiro, a água que sai. É a água que está fora da célula, tá? A água que está entre células, né? Tem tudo a ver, sim. Depois, uma água que estaria bem ligada à célula. E, por último, inclusive, a água intracelular, que é aquela água que está presa dentro da célula. Então, tem os três, ok, entendi. tem as 3 etapas, sim. Tá legal? Bem, Tá joia, a obrigado. água livre, né? A água livre, ou atividade de água do alimento,
sobre o negócio. Um minuto só. Deixa eu voltar. A água livre, ou atividade de água de um alimento, é determinada pela relação entre a pressão de vapor do alimento e a pressão da água pura. Tá bom? Então, eu vou até voltar aqui. Por quê? Porque uma coisa é a gente ir lá e dosar a umidade. Outra coisa é a gente dosar a atividade de água. A atividade de água, também conhecida como AW, atividade de água, pode ser medida por esse aparelhinho aqui. Então, esse aparelho mede o quê? A atividade de água. Tá bom? Ou seja, ele calcula o quanto da água está livre, tá? Quanto mais água estiver livre, mais fácil a deterioração do seu alimento. Então, você pega aí, por exemplo, um doce, tá? Vamos supor aí um doce de batata. Um doce de batata, ele tem bastante água. Só que como ele tem muito açúcar, essa água não está livre, não está disponível para o seu alimento. Então, a gente fala que a atividade de água dele é baixa, ou seja, AW. Tá bom? Esse aparelhinho vai medir o quê? A pressão de vapor do alimento dividir pela pressão de vapor da água pura. Então, todo alimento vai ter uma atividade de água entre 0 e 1. Quanto mais próximo, a atividade 1 vai ser a da água. Quanto mais próximo de 1, 0,9, 0,8, 0,7, significa que mais água está disponível. Quanto mais próximo de 0, menos água está disponível. Certo? Então, essa é a atividade de água, vai medir o quê? A água livre, que é essa água que a gente viu aqui, ó, água livre. Porém, para fazer, aí a gente vai ter o teor de umidade, tá? Então, por exemplo, a laranja tem 90% de umidade. Tudo bem? Só que aqui ele não está falando se é água livre ou se a água está disponível ou não. Para falar isso, tem que levar naquele aparelhinho e medir. Melancia, 95% de água, tá vendo? Muita água. Brócolis. Carnes, em geral, 50% a 75% de água. Peixes, um pouco mais de água, ó, 70% a 80%. Leite em pó, só 4% de água. Leite normal, 85% a 90% de água. Cereais, menos de 10% de água. São cereais secos, né? Arroz, trigo, milho seco, né? São secos, menos 10%. Ovo, bastante água, 70% a 75%. Então, quando ele fala teor de umidade, ele simplesmente está falando a quantidade de água que tem no nosso alimento. Ele não está falando sobre a atividade de água. Para ver a atividade de água, a gente tem que ir naquele aparelhinho ali. Tudo que não for água, a gente vai chamar de sólidos totais. E como é feito a umidade de água do nosso alimento? O método mais comum e oficial é secagem em estufa. Então, a gente pega o nosso alimento, coloca numa estufa ao redor de 105 graus, e a partir da terceira hora, a gente vai medindo de hora em hora, até ele ficar com peso constante. Portanto, é um método aí que vai demorar ao redor de 8 horas. Tudo bem? Essas estufas são simples, né? Até 105 graus. Porém, existe uma estufa que existe um vácuo. O que é o vácuo? Você pega a sua estufa,
Aqui é estufa simples. Nessa estufa a vácuo, o que acontece? Ela tem aqui dentro, não está mostrando aqui, mas ela tem aqui dentro um motorzinho que simplesmente vai estar puxando esse ar para fora. Então, você coloca aqui fora uma bomba, aqui você coloca um caninho, que tudo está aqui dentro, e esse ar aqui é puxado constantemente para fora. Tá bem? Na hora que você puxa esse ar para fora, você permite trabalhar com ela apenas a 70 graus, tá? Por quê? Porque a pressão fica menor e, numa pressão menor, a água começa a deixar o alimento a temperaturas menores. Então, enquanto na normal a gente trabalha a 105 graus, nessa que tem vácuo, podemos trabalhar a 70 graus. Certo? Existe também essa outra aqui, onde você tem ventiladores que fazem a circulação do ar. Essa circulação faz com que o ar se espalhe mais rapidamente e você consegue trabalhar com um tempo menor. Em vez de você ficar aí pesando até 8, 9 horas, aí com 4, 5, 6 horas você já tem o quê? A secagem do seu alimento. Tudo bem? Então, a exatidão vai depender do quê? Da temperatura de secagem, tem que trabalhar 105 certinho. Da umidade relativa, movimentação do ar dentro da estufa, da presença ou ausência de vácuo, é o tipo de estufa que vai falar, número e posição das amostras, formação de crosta na superfície, pesagem da amostra quente, material e tipo do cadinho. Para trabalhar a 105 graus, né, que é para fazer a umidade, a gente pode utilizar o quê? Cadinhos de alumínio. Qual a vantagem deles? Vantagem é a duração, né? Se cair no chão não quebra, são mais baratos, né? Então, o mais indicado para isso daí mesmo para umidade, é o cápsula de alumínio. Existem também esse tipo de vidro, né? Pesa-filtro, e o de porcelana. O de porcelana é bem legal também, ele é um pouquinho mais caro, né? Mas corre o risco aí de cair no chão, quebrar, etc e tal. Mas também muito bom de porcelana. Certo? Então, para a gente entrar em detalhe, um minuto só que eu preciso acertar um negócio aqui. De como é feita essa análise de umidade em alimentos, a gente tem aqui o quê? Vídeo bem didático. Só que eu tenho que, um minuto, só preciso abrir aqui o... Nem sempre ele roda aqui no Chrome. Então, eu vou ter que abrir o tal do... Um minuto só. Tal do Explorer. Tá indo. Ah, meu filho. Aí foi. Aí.
Ué. Um minuto só. Cadê o Explorer aqui? Vamos tentar no Firefox. Aí foi. Então, como é feita a determinação de umidade? Vamos precisar aí da balança analítica, da estufa, do dessecador. O que é o dessecador? O dessecador nada mais é do que esse vidro aqui. E aqui embaixo a gente tem sílica gel. Então, na hora que você coloca qualquer coisa aqui no dessecador, né, um cadinho, uma pipeta, o que você colocar aqui no dessecador e deixar durante um tempo, o que acontece? Essa sílica aqui embaixo puxa a umidade, tá bom? Então, sílica gel, quando às vezes a gente compra remédio, vem um pacotinho lá que parece um travesseirinho, sabe? Aquilo aqui que ele tem lá dentro, sílica. Então, a sílica, que é essas bolinhas aqui embaixo, ela tem a capacidade de puxar a umidade que está dentro aqui do nosso dessecador. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, ó, esse é o cadinho que ele vai trabalhar, tá? Portanto, está trabalhando com cadinho de alumínio. A primeira coisa que ele faz, após ele lá, esse cadinho tem que estar lavadinho já, todo seco, certinho, né? A primeira coisa que ele faz é colocar o cadinho vazio dentro da estufa a 105 graus. Então, esse cadinho vazio, sem nada dentro, vai ficar nessa estufa por no mínimo 2 horas. Para quê? Para esse cadinho secar. Então, após no mínimo 2 horas, ele pega o cadinho, coloca no dessecador. Colocou no dessecador, ele tem que esperar um tempo, porque o cadinho lá estava quente. Então, ele tem que deixar no dessecador, o certo é no mínimo 20 minutos, ou até meia hora, para esse cadinho ficar a temperatura externa, a temperatura ambiente. Feito isso, coloca-se o cadinho vazio na balança e vê o peso do cadinho. Essa aqui é a famosa balança analítica. Então, a gente tem que o quê? Que anotar todas as casas. 2 casas antes da vírgula e 4 casas depois da vírgula. Tem que anotar tudo. Parece que é muito, mas nesse caso tem que ser uma anotação total aí perfeita, tá? Anotou as 4 casas, que é o peso do cadinho. Ele vai lá e faz o quê?
tara ela, ou seja, aperta o botão de tarar aqui, dela fica o quê? Vazia. Daí, com ela tarada, ele começa a pôr a amostra. Nesse caso, hoje, ele vai trabalhar com farinha de trigo. Então, ele vai ver o teor de umidade dessa farinha. Ele está trabalhando aqui com ao redor de 10 gramas. Depende do alimento, 5 gramas é o suficiente. Então, colocou o alimento ali, com todo cuidado para não cair fora. Passou um pouco, não tem problema. Porque depois, no final, ele vai dividir por esse peso. Precisa dar 10,000, pode dar 10,0234, não tem problema. Colocou esse material na estufa aí, 105 graus. Aí ele vai deixar por no mínimo 3 horas. A hora que deu 3 horas, ele vai, recolhe, deixa meia hora no dessecador, faz a pesagem. Ela já vai estar mais leve, por quê? Porque evaporou a água. Anota o peso, devolve, deixa por mais 1 hora. E assim ele faz sucessivamente até ela parar de perder a umidade. Por isso que a gente fala até peso constante. E como ele faz as contas? As contas aí é fácil. Divide o peso da água. O que é o peso da água? Peso inicial, que ele marcou lá, 10,0 alguma coisa, 10,0553, vamos supor. Menos o peso final, sei lá, 9, né? O peso final é sempre menor porque perdeu água. Então, isso daqui vai ser o peso perdido. Certo? E faz vezes 100 para obter porcentagem, né? Coloca esse peso perdido aqui e divide pelo total da amostra, que foi o que ele pesou ali. Então, assim que é feita a umidade de água, umidade de alimentos. Tudo bem? E se você quiser trabalhar, por exemplo, com suco? O suco, se você coloca ele direto a 105 graus, é um líquido. Se é um líquido, ele evapora a 100 graus. O problema é que você colocando ele direto na estufa, ele vai ferver. A hora que ele ferver, obviamente vai pingar para fora do cadinho. Aí você perde a amostra, você vai ter um resultado errado. Você tem que fazer o quê? Antes de levar ele a 105 graus, coloca-se nesse banho-maria, que está abaixo de 100 graus. 80, 90 graus aí, para ele dar uma primeira evaporada. Mas o procedimento é o mesmo. Ó. Ao redor de 10 gramas, colocou dentro do cadinho, o cadinho já foi pesado vazio, coloca aqui nesse banho-maria abaixo de 100 graus, 90, 80 graus, para ter uma primeira evaporação. Feito isso, olha como ele vai ficar. Ó. Vai ficar, a maior parte já evaporou, foi embora, né? Vai ficar meio seco assim. Daí você segue o procedimento. Pesar o quê? Várias vezes até peso constante. Certo? Aí depois faça as mesmas contas que antes. Então, é assim que é feito o teor de umidade. Professor, Oi, oi. no caso de um produto cardio, é feito na estufa também ou existe algum outro tipo de equipamento que dê para quantificar essa quantidade de umidade? Carne pode fazer na estufa também, 105 graus. Pode fazer na Entendi. estufa por dessecação, sim. Existem alguns outros métodos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco,
Mas o básico é esse, é estufa a 105 graus. Se for líquido, dá uma pré-aquecida antes. Mas existem sim outros métodos, tá? Assim como para gorduras, a gente vai ter dezenas de métodos. Mas o mais habitual é o SOX LED. Então, esse aí, para umidade, é o mais famoso, o mais utilizado. Tudo bem? Entendi. Entendi, professor. Obrigado. Já entrando num outro método aqui, né? Menos utilizado, tá? Tem o quê? Radiação, secagem por radiação no infravermelho. Qual é a vantagem desse método? Vantagem é que ele demora menos, 20 minutos. Na estufa lá, a gente demorou 8 horas. Aqui, em 20 minutos, a amostra está pronta. Qual a desvantagem? Como ele é pequeno, vai ter que fazer uma amostra por vez, né? Cabe só pouca coisa aqui. Ele possui uma lâmpada aqui, né, de 500 watts, 250 a 500, que vai secar seu alimento. Outro tipo também, micro-ondas. Olha aí, carnes e queijo, às vezes você pode fazer por micro-ondas, tá? Mas estufa é mais normal, tá? Micro-ondas é o mesmo princípio do micro-ondas que a gente tem em casa. Então, você vai lá, pesa no cadinho o seu alimento, pesa o cadinho primeiro, coloca 5 gramas ou 10 gramas aproximadamente, traz ele aqui, espera ele secar, mas para tudo isso tem que ir lá no manual da Adolfo Lutz ou no manual da OAC e ver certinho como é feito esse método. Um método relativamente novo. Dessecadores. Aqui é aquele dessecador nosso, né? Só que o certo mesmo para utilizar o dessecador é que nem na estufa a vácuo. Aqui ele tem uma saída, tá vendo? Então, a gente pode colocar uma mangueira aqui, mandar essa mangueira para um motor. O que esse motor vai fazer? Vai chupar o ar. Na hora que ele chupa o ar, ele puxa a umidade junto. Daí depois manda para fora. Fazendo isso, a gente obtém o quê? Um peso constante aqui de uma maneira um pouco mais rápida. Aqui embaixo sempre com a sílica gel, tá? Mas mesmo assim, é uma análise aqui no dessecador que demora vários dias, não compensa, né? Mas é bom para você estudar tempo de vida de prateleira, shelf life. E estudo de determinação de isotermas. Um método que também existe é o método por destilação. Se eu não me engano, um minuto só, eu acho que tem o vídeo lá desse método aqui. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Fibras, aqui, vídeos. Isso. Umidade por destilação. Vamos ver aqui. Não está rodando. Se alguém for entrar naquela página, ela não roda no Google. Mas aqui no Mozilla ele rodou. Ou no Explorer. Vamos ver aqui. Então... Determinação de umidade por destilação. Aqui, por exemplo, ele está trabalhando com mel, tá? Pode fazer o mel na estufa? Pode. Mas ele fez aqui por destilação. Equipamentos aí que ele vai utilizar, chapa com aquecedores, tubo de Bidwell Stirling. Não é muito utilizado, mas pode-se fazer o mel por aqui, mas comum fazer na estufa lá. Como ele faz? Pega o mel... Oi? No mel, Oi? no caso, eu uso o refratômetro, ele não tem. Oi, professor. O mel, eu uso o refratômetro. Ele funciona ou não tem a mesma precisão da estufa? Funciona assim, para mel o refratômetro é legal, sim.
É bem indicado o refratômetro para mel, sim, com certeza. Tá? Você pode fazer na estufa também, mas para mel, o refratômetro além de ser mais prático, mais fácil, ele já é bem... É que então, tudo vai depender do seu alimento, né? Mas mais para frente, na hora que a gente tiver aula de mel, a gente vai ver que tanto refratômetro de bancada, tem um grandão lá, quanto esse refratômetro de manual, né, que é o portátil, já é o suficiente. Tá, joia? Então, aqui nesse caso, ele fez por destilação. Repare, pesou aqui, ó, acho que é ao redor de 5 gramas, né? 5, 0, não tem problema se não dá 5 certinho. Só que tem que o quê? Que anotar todas as casas, 4 casas após a vírgula. Anotou aí. Ele vai utilizar o quê? Tolueno. Misturou o mel lá embaixo com o solvente. Percebeu? Colocou aqui em cima, tolueno. Só que a desvantagem é que é só uma amostra por vez e tem que ter realmente esse aparelhinho aí, que é um destilador. Daí coloco aqui na chapa aquecedora. O que acontece? Isso aí começa a evaporar. Começou a evaporar, vem aqui no condensador. Cai aqui no condensador. Vai evaporando mesmo, temperatura alta, fervendo, tá vendo? Mais de 100 graus. Evapora ali, sobe ali e cai no condensador. Feito isso, ele vê o nível de água aqui, que foi evaporada, o auxílio do tolueno. Pesa lá, faz de novo, até peso constante. Daí ele faz o quê? Faz essa equação aqui, ó. Umidade é igual volume lido naquela coluninha, vamos supor 2 ml, né? Sobre o peso da amostra. Vamos supor 5 gramas, que foi o que ele pesou. Vezes 100 para obter a porcentagem. Daí você já tem aí o resultado. Um método muito indicado para doce, para pimenta, para café, para geleias. Então, você vai ter algumas exceções à regra. A regra é estufa a 105 graus. Então, esse método aí da OAC, ó, tá escrito aqui, ó. Muito bom para pimentas, para queijos e para rações. Porque nesse caso, às vezes a água está ligada lá dentro, né? Mas é pouco utilizado e muito demorado. Às vezes tem que ficar ali fervendo por diversas horas, né? Precisa do aparelhinho da destilador, que a gente viu ali, e o reagente que colocou lá dentro foi o tolueno. Então, o que que ela fez? Fez uma destilação azeotrópica. Aqui estava a amostra, foi aquecida, mistura de água e tolueno, evaporou, veio aqui no condensador, caiu para cá. Daí ficou água, tolueno. Depois a água evaporou aí. Daí chega lá na coluninha graduada, aqui eles já tem, faz o teor da umidade. Outros métodos que também existem, tá bom? Menos utilizado, mas também só para a gente conhecer aí. O método de Carl Fischer, ele usa uma substância dissecante,
que é essa substância? É um composto iodo com hidróxido de enxofre, SO2, mais piridina, mais metanol. É feita uma titulação, mede toda a água ligada, utilizado para óleos, balas e chocolates. Também precisa ir lá no método AOC e ver direitinho a receita lá como funciona. Ele tem algumas vantagens, por titulação, né? Tem algumas vantagens. Rápido, sensível, evita oxidação lipídica, determina tanto a água livre dentro da célula como a água combinada. Pode-se adicionar dioxano à amostra, assim obtém-se a água ligada. Tá? Então, consegue medir a água livre e depois a água ligada. Desvantagem. Desvantagem. Tomar cuidado para trabalhar com piridina e metanol, são tóxicos. Necessita destreza do analista. Custos dos reagentes são caros. Se você tiver ácido ascórbico na sua amostra, que a vitamina C interfere porque ela reage com iodo. Alimentos com aldeídos e cetonas reagem com metanol, então não pode ser utilizado. Alimento com oxiácidos também não podem ser utilizados. Então, tem vantagens e desvantagens. Todos eles, né? Ressonância nuclear magnética. Você coloca o seu alimento aí dentro do aparelho, em 30 segundos ele já te dá a resposta. Ah, professor, então esse é o melhor. Sim, esse é o melhor se você tiver o equipamento. Equipamento caro, sofisticado, e que se baseia em propriedades físicas, que é o spin do elétron, né? Então, dificilmente a gente vai ter tanto o aparelho, quanto tem que ter um físico ali, um químico bem especialista no aparelho para poder fazer. Mesma coisa o NIR. O NIR é esse aparelho aqui super caro, ó. Então, o que ele faz? Tem dentro dele um espectrofotômetro de infravermelho, que, portanto, ele é um equipamento que baseia-se na emissão de luz infravermelho na amostra, reflete e mede por detectores. A desvantagem é que você pode colocar a amostra, vai passar a luz no meio da amostra, depois você tira a amostra, você não destruiu essa amostra. Aqui o que você perguntou, o nosso famoso índice de refração, muito utilizado para mel, lembrando que o mel pode ter no máximo 20% de água. Se tiver 21%, já é o mel que está aguado, né? Até 19, 18, tudo bem. Vantagem, método simples, pinga apenas 2 gotas, rápido, não é tão preciso, mas já dá para ter uma boa noção, né? Densidade, método simples, rápido e barato, porém pouco sensível. Para leite, é muito utilizado, vocês vão ver na disciplina de leite ano que vem, que é muito utilizado o crioscópio. O que o crioscópio faz? Vê a que temperatura congela. Então, o leite é para congelar a menos meio grau. Se esse leite tiver com água, ele vai congelar a menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1, e se for água pura, obviamente é 0 grau. Então, através dessa análise da crioscopia, consegue-se o quê? Determinar o teor de umidade do seu leite. Então, crioscópico bem utilizado para umidade. Aqui, aquele aparelhinho que a gente viu da atividade de água, né? Também conhecida como WA, que é em inglês, Water Activity, né? O que aquele aparelhinho faz? Mede a pressão de vapor da água no seu alimento. Depois divide por pressão de vapor da água pura,
que é 1, e você tem atividade de água no seu alimento. Toma cuidado, porque às vezes o teor dos compostos do seu alimento é baseado na matéria seca. Então, o mesmo alimento aqui está representado nesses dois gráficos, é o mesmo alimento. Só que aqui ele representou umidade, e aqui simplesmente ele considerou umidade 0. A umidade não era 10? Então, esse alimento tinha 10% de umidade. Alimento o quê? Componentes do alimento representados em base úmida. Se ele tira esse 10 aqui, todos os outros componentes aumentam 10%. Então, o que era 2,2,2. O que era 40 vai para 44, 45. O que era 20 vai para 22. Então, é o mesmo alimento, só que aqui ele está representado em base seca, que a gente fala. Então, alimento representado em base úmida, falou da umidade e todos os outros compostos. Alimentos representados em base seca, simplesmente considerou a umidade 0. E todos os outros compostos aumentaram 10%, que é o que tinha de umidade. O negócio aqui. Então, aqui o teor de umidade de alguns alimentos. Outros, né? Produtos leites, leite em pó aquático, a gente já tinha visto. Queijos, depende do queijo, né? Sorvete 65, margarina, relativamente pouca água, muita gordura, maionese também. Frutas, você tem desde a melancia, 95%, até algumas frutas mais secas. Hortaliças, em geral, 85%. Carnes, ao redor de 50, 60. Peixes, 60, 70. Peixe sempre maior do que carnes. Cereais, né? Arroz, milho seco, menos de 10%. Trigo, macarrão, 9%. Produtos de panificação, 35 a 45%. Então, conforme a gente viu lá, a água está presente em duas formas. Água livre, água ligada a outras moléculas de água, porém facilmente retirada do alimento, congela a 100 graus. Está presente nos espaços intergranulares. É água ligada a carboidratos e proteínas. Desculpa, água livre, né? E agora água ligada. A água ligada é que está fortemente aderida a proteínas e carboidratos. Não é retirada facilmente durante os processos de secagem. Não é considerada solvente, não permite o desenvolvimento de micro-organismos e retarda reações químicas. Aqui, por exemplo, a água ligada ao sal, que é o NaCl, fortemente ligada. Proteínas e carboidratos. A atividade de água, medida naquele aparelhinho ali, né? Pressão de vapor de água no alimento, dividido pela pressão de vapor da água pura. É a relação, né? É uma divisão. Então, como a água pura é 1, ela vai ser entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a atividade de água. Então, olha aí. A atividade de água maior do que 0,9 significa o quê? É uma água que está relativamente livre, né? Então, micro-organismos vão crescer facilmente nesse tipo de alimento. Se o seu alimento tiver entre 0,40 e 0,80, medida naquele aparelhinho, há possibilidade de reações químicas, porém mais
a velocidades rápidas, porém mais lenta do que lá em cima. Se seu alimento tiver menos 0,30, significa o quê? Dificilmente o micro-organismo vai crescer, porque a água está fortemente ligada ao alimento. Um alimento doce, né? Você tem muito açúcar, né? Um doce aí. Um doce de batata, um doce de abóbora, né? Você vê ali, você olha, ele é relativamente úmido. Porém, a água não está disponível, porque ela está ligada ao açúcar. Então, os micro-organismos aí precisam de quê? Olha aí, Salmonella, 0,92. E. coli, 0,95. Clostridium, 0,95 também. As bactérias necessitam muito. Os bolores já conseguem crescer a 0,78, 0,60. Mas as bactérias só vão crescer, né, nesse aqui, ó, mais de 0,90, 0,80. Então, por isso que diz que alimento com menos 0,30 não estraga, né? Fungos, leveduras, bolores, no mínimo 0,60 de atividade de água. Então, aí alguns exemplos, ó. Carne, pescados. Você viu lá? A gente viu. Tinha entre 50% e 70% de umidade. Não é isso? Carne de pescado. Leite também, bastante umidade. Só que detalhe, essa água é prontamente disponível. Então, o micro-organismo cresce. São alimentos que o quê? Duram pouco. Você tem que pôr o quê? Na geladeira. Pão também, ó, embutido, salsicha, aí, 0,93, tá vendo? Até carne seca, né? Leite condensado, já começa a diminuir. Cereais, tinha pouca umidade, mas mesmo assim tem 0,85, tá vendo? Leite em pó, ovo em pó, já estão abaixo de 0,60. Dificilmente vai demorar para o micro-organismo conseguir o quê? Atacar o nosso leite em pó. O método mais utilizado, secagem em estufa, normalmente a 105 graus. Normalmente é 5 gramas que a gente pesa, tá? Ali no exemplo, ela pesou 5 do mel e 10 da farinha. É entre 2 e 10. Detalhe, procurar espalhar bem na cápsula, né? Formando uma camada fina. Tempo aí de 6 a 8 horas, até 18, né? Ou seja, até ficar com peso constante. E a pesagem deve ser realizada com o cadinho, conforme a gente viu lá no filme. Então, tira o cadinho, leva para o dessecador, espera ele atingir a temperatura ambiente, ou seja, espera ele esfriar, né? Ele ficar a temperatura ambiente aí. Daí, após a temperatura ambiente, faz a pesagem. Certo?